Se clicaste neste vídeo, é muito provável que queiras saber sobre o tratamento farmacológico da ansiedade. Então, o tratamento farmacológico da ansiedade faz com benzodiazepinas, como muitos de vós devem saber. Benzodiazepinas são utilizadas para uma curta duração de tempo, no sentido de aliviar os sintomas iniciais da ansiedade. E é muito importante que se faça isto por um curto período de tempo, normalmente entre 2 a 4 semanas, mesmo apenas no início, para evitar o risco de dependência das benzodiazepinas. E para um longo termo, para evitar o reaparecimento de sintomas, os pacientes podem fazer o uso de antidepressivos. E é sobre estas duas classes que vamos falar neste vídeo. Iniciando então pelas benzodiazepinas, de que maneira é que este fármaco atua? Então, as benzodiazepinas atuam em paralelo com o GABA. E o que é o GABA? O GABA é um neurotransmissor inibitório. Basicamente, quando existem elevados níveis de ansiedade, as pessoas apresentam uma hiperatividade dos neurónios, que continuam a ser despolarizados e a passar potenciais de ação de uns para os outros. E, basicamente, o GABA é um neurotransmissor vital para acalmar todo este sistema. E de que maneira, então, as benzodiazepinas atuam? As benzodiazepinas, pensa-se que se ligam a receptores do GABA, mais especificamente aos receptores GABA-A. As benzodiazepinas ligam-se não no mesmo local que o GABA se liga, mas basicamente liga-se nos mesmos receptores e pensa-se que facilita então a interação dos receptores com o GABA e desta maneira o GABA vai apresentar a sua ação que se processa através da abertura de canais de cloro, permite a entrada então de cloro, que é um íon carregado negativamente e como tal os neurónios apresentam-se hiperpolarizados, isto é, com uma carga negativa e mais dificilmente pode haver despolarização. E posteriormente, para o controle e evitar o reaparecimento de sintomas de ansiedade, faz uso dos antidepressivos. E qual é a primeira classe que normalmente é utilizada? São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Citalopram, sertralina, todos esses, fluoxetina. Como tal, normalmente os antidepressivos devem ser iniciados com uma dose reduzida, porque no início há um potencial para uma pioria dos sintomas. Como tal, esta mensagem deve ser sempre transmitida aos doentes, no sentido de que eles estejam desde já preparados, mas com o decurso do tratamento tende a melhorar. E com o decurso do tratamento aumenta-se a dosagem dos antidepressivos e muitas vezes estes são colocados em dosagens ainda superiores àquelas que são utilizadas para o tratamento de depressão. Para além dos inibidores da recaptação da serotonina, também se podem utilizar, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, como por exemplo a mitriptilina, clomipramina e imipramina, mas é muito importante ter em conta que existem efeitos secundários adicionais, como por exemplo efeitos anticolinérgicos ou mesmo potencial toxicidade cardíaca quando de sobredosagem. Também outros antidepressivos como os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como por exemplo a venlafaxina, mas estes podem aumentar a pressão arterial. Como tal, nunca devem ser dados a doentes com um historial de hipertensão. E também, por exemplo, a mirtazapina, que é bastante utilizada para o transtorno de stress pós-traumático, fármaco este que reduz a incidência de vômitos, de náusea ou mesmo de disfunção sexual. E muitos outros fármacos, sejam eles antidepressivos ou mesmo não antidepressivos, podem ser utilizados tendo em conta o tipo de ansiedade. E de não esquecer que também beta-bloqueadores, também eles podem ser utilizados no sentido de minimizar os efeitos mais físicos da ansiedade, como por exemplo palpitações, tremores e suores. E existem várias benzodiazepinas no mercado, portanto pensemos qual será à partida a benzodiazepina mais adequada para o tratamento da ansiedade. Então podemos começar por pensar em alprazolam, lorazepam. Ambos eles apresentam um tempo de semivida curto, são rapidamente eliminados, por isso exigem várias doses por dia e também são benzodiazepinas que são muito potentes. O lorazepam é 10 vezes mais potente que o diazepam e o alprazolam é 20 vezes mais potente que o diazepam, por isso pode-se incorrer facilmente numa sobredosagem. Portanto, é mesmo o diazepam que é normalmente a benzodiazepina mais adequada, porque apresenta um início rápido de ação e também é eliminado de maneira lenta.
Como é eliminado lentamente, apresenta uma concentração mais estável a nível da corrente sanguínea e daí ser muitas vezes o de primeira escolha para o tratamento de alguns tipos de ansiedade. E por último, gostaria apenas de enfatizar alguns dos efeitos secundários das benzodiazepinas, como por exemplo a perda de memória, a sedação e o risco de dependência. Como tal, é muito importante que estes fármacos não sejam tomados por mais de 2 a 4 semanas, no sentido de minimizar todos estes efeitos secundários. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam ao canal, ou se inscrevam no canal, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem por aí!